vamos agora à apresentação do meu mini curso A Criança Difícil. Também é um dos meus produtos de maior sucesso, pessoal, pelo formato um pouco mais enxuto, consequentemente mais prontamente funcional, por assim dizer, como se fosse um kit emergencial, sobretudo focado em distúrbios de comportamento da criança contemporânea. Claro que poderia se adequar também a crianças das gerações passadas, pessoal, mas tem alguns problemas que a gente há de convir que eles são bem característicos, muito representativos do tempo que a gente está vivendo. Então, nunca testemunhamos tantos casos de hiperatividade, de déficit de atenção, de autismo, de transtorno opositor desafiador. Então, existem alguns fenômenos que, embora eles já estivessem ocorrendo nas gerações anteriores, embora já estivessem acontecendo anteriormente, eles tiveram nesse nosso tempo uma espécie de boom. A gente há de convir que nunca houve tantos casos assim, envolvendo todos esses transtornos e outros aqui que eu não elenquei, né? Hoje em dia há várias siglas, TD não sei o que, TA não sei o que das quantas, várias siglas para configurar, para classificar problemas comportamentais e muitos ligados à própria sexualidade, a como, inclusive, até a criança manifesta a sua sexualidade, não raro de uma maneira precoce e já desvirtuada, e já distorcida, e já deformada. Então, existem alguns transtornos que têm íntima relação com o viés da sexualidade da criança, mas enfim, vários outros que eu não elenquei aqui, mas que são abarcados de uma forma indireta no meu minicurso Criança Difícil. Por que eu digo indireta, pessoal? Porque, tal como eu sempre enfatizo para vocês, a homeopatia, ela não cura a doença, ela cura o doente. Então, vocês já estão cansados de me ouvir falando sobre isso. Mas o que isso significa, pessoal? De novo, vamos recapitular o que isso significa na prática e em que medida essa declaração deve mudar o nosso olhar diante do doente, sobre o doente, na verdade. De que forma isso vai mudar o olhar que a gente lança sobre as pessoas que a gente acompanha no nosso cotidiano clínico. Veja bem, quando a gente tem um diagnóstico físico, pessoal, é mais fácil vocês alcançarem o que eu quero dizer com isso. Significa, por exemplo, a pessoa tem uma gastrite. A gente que é homeopata vai tomar essa gastrite como um reflexo de uma dinâmica mórbida, toda pessoal, toda individual, toda peculiar daquele doente especificamente. E isso a gente entende que está convergindo para aquela gastrite. Então, é aquilo que eu já falei várias vezes. A gastrite, nessa dinâmica, ela seria a pontinha do iceberg. É aquela parte visível do problema. Mas existe toda uma contraparte oculta que ancora, que é a causa daquela problemática especificamente, que a gente já entende que está na esfera subjetiva, no território inconsciente, que é o foco da atuação, da operação terapêutica da homeopatia. Agora, pessoal, é verdade também que não nos é, aí vocês percebem a partir disso que por isso que não nos é suficiente a gente ouvir esse tipo de declaração da boca do próprio. Eu estou aqui no consultório do meu homeopata, meu querido homeopata, eu quero tratar a minha gastrite. Isso pra gente não diz muita coisa. A gente precisa saber como essa gastrite se manifesta, dor com pontadas, fisgada, queimante, desde quando a pessoa tem isso, a partir de que evento, qual foi, digamos, o evento divisor de águas a partir do qual ela começou a desenvolver aquilo, modalidade de agravamento, modalidade de melhoria. Por isso que uma pessoa que trata gastrite com homeopata, ela vai receber um medicamento distinto, muito provavelmente distinto de outra pessoa que vai também ao mesmo consultório com o objetivo de tratar a gastrite também. Então veja, é pelo fato da homeopatia entender que o sujeito ele está doente em função de uma dinâmica mórbida individual. Então a dor no estômago dele não é a mesma, não é percebida da mesma maneira, não tem a mesma gênese subjetiva da do vizinho, embora os diagnósticos possam ser os mesmos. Mas vai ser a mesma coisa, pessoal, na seara subjetiva também. Então não basta para a gente, altamente relevante, não diz absolutamente nada um termo como depressão. Para a gente que é homeopata, isso não é o suficiente. Ah, doutora, ou então minha querida homeopata, eu quero tratar depressão, estou deprimida. Ah, quero tratar minha ansiedade, quero tratar meu TDAH, quero tratar, não sei, o meu machismo, né? Caso um homem tenha se percebido machista, ele quer se libertar disso. Para a gente não significa muita coisa, porque tudo vai depender
de como aquele TDAH se manifesta, como é que aquela ansiedade se manifesta, a partir de quê, quais são os gatilhos, como é a experiência daquele fenômeno para aquele doente. Então é por isso que essas siglas, TDAH, TDA, TOD, nada disso é o suficiente para análise homeopática. É por isso que eu utilizei como estratégia para que a gente tenha o máximo possível de digamos, um espaço amostral o mais diverso possível de alternativas homeopáticas. Eu preferi elencar 12 perfis que eu considero que eles são compatíveis com aqueles transtornos comportamentais tipicamente visualizados na contemporaneidade. Então vocês vão perceber ali, através dessa exposição de 12 perfis específicos, vocês vão perceber, muito provavelmente, várias formas distintas de manifestar um TOD, várias formas distintas de manifestar um TDAH, várias formas distintas de manifestar um autismo. Então é isso que tem peso na homeopatia, como aquele diagnóstico se manifesta, através de que traços sintomáticos, mediante que peculiaridades, como foi a gestação dessa criança, outra informação que tem peso para a gente, um peso muito significativo, como é a dinâmica de convivência dessa criança, principalmente com os pais. Então tudo isso conta, pessoal, por isso eu apresento para vocês perfis e não faço isso em curso nenhum, pessoal. Não trago soluções homeopáticas focadas em diagnósticos fechados. Ah, esse aqui, o tuberculino, você usa para tratar TOD. Não. Pode ser até adequado para o TOD, mas manifesto de uma determinada maneira. Se ele não for manifesto daquela maneira, provavelmente o tuberculino não será o medicamento que estaria melhor indicado para aquele quadro. Então eu apresento perfis para que vocês tenham uma flexibilidade maior, até como eu falei, o máximo possível de ferramentas terapêuticas à disposição para que vocês possam conseguir encaixar melhor os casos de vocês nesses perfis. Eu não me aprofundo muito, pessoal, no núcleo do sofrimento de cada uma dessas 12 personalidades que eu apresento ali naquele mini curso, levando em consideração que no caso da criança é muito difícil a gente acessar esse núcleo. A gente tem que tirar a lei de pedra quase que literalmente mesmo. A gente tem que trabalhar, às vezes, só com o que a gente está observando em termos de linguagem corporal. No caso do autista, o autista não verbal, às vezes é só o que a gente tem, só a linguagem corporal. A gente não pode nem levar em consideração o discurso verbal daquela criança, que ele pode estar ausente. Então, por isso mesmo, eu tento trazer uma descrição dessas matérias médicas ali no curso sob um viés um pouco mais superficial. Então, eu vou trazer aquelas características dessas 12 matérias médicas que elas saltam aos olhos. Aquelas características mais distintivas que impregnam o comportamento e, consequentemente, sobretudo a linguagem corporal dessas crianças. Então, é disso que se trata o minicurso Criança Difícil, pessoal. Ele, basicamente, o construto, em termos de conteúdo, se estrutura em torno dessas 12 matérias médicas, desses 12 perfis sobre os quais nós vamos falar agora nessa outra parte aqui do quadro, superficialmente também, que lá haverá um aprofundamento maior, igual nós procedemos aqui no caso da apresentação do conteúdo sagrado feminino. Obviamente, lá no curso vocês terão um aprofundamento maior dessas e outras múltiplas questões que sequer elas foram abordadas superficialmente aqui. Então, só para que vocês tenham uma palhinha e de maneira que vocês consigam tomar a melhor decisão possível nesse momento da Black Friday, para que vocês tenham segurança de que não, eu fiz uma escolha daquela oferta compatível com a minha busca, com aquilo que eu preciso nesse momento. Então vamos ao conteúdo do minicurso Criança Difícil, pessoal. Só para o eixo desse curso são essas 12 matérias médicas, mas depois, bem recentemente, pessoal, eu coloquei, acho que eu até comentei com vocês, eu coloquei um módulo adicional tratando de pequenas mazelas, pequenas comorbidades que acometem o recém-nascido, de maneira que a mãe de primeira viagem, de segunda viagem, seja, enfim, para que as mães elas tenham uma certa autonomia no que diz respeito à lida com esses problemas, pequenos pepinos que vão acontecendo ali nos primeiros dias de vida dos nossos filhos. Então, transtornos ligados à dentição, conjuntivite, afecções respiratórias do trato superior, enfim. Então, recentemente eu liberei um bônus, que na verdade esse bônus ele já foi um pequeno curso, foi um dos primeiros que eu anunciei ali
a partir da minha estreia no mundo digital, mas pouca gente ficou sabendo desse projeto, pessoal, porque eu estava começando e eu anunciei poucas vezes também, como já disse, sou uma péssima vendedora, então isso contribuiu para que muita gente não tivesse sequer a mais remota ciência de que eu tinha lançado esse projeto, mas eu o inseri, achei que estaria bem contextualizado se eu fizesse a inserção dele ali no minicurso Criança Difícil. Então tem esse bônus disponível. Eu falo também, eu trago como módulo bônus aí desde o início mesmo do lançamento do curso, eu trato sobre 2 alternativas para o tratamento de autismo. E ainda mais recentemente, nesse ano, eu lancei um bônus pago, um bônus onde eu abordo novamente 2 matérias médicas que se propõem a desempenhar o papel de mais alternativas para o tratamento de autismo, que é aquilo que eu falei, não basta a gente ter em mente o diagnóstico. Tudo vai depender de como a criança autista manifesta o autista. Então, quanto mais opções a gente tiver, maior a probabilidade da gente encontrar o perfil daquela criança. Então, não existe um único medicamento na homeopatia para o autismo, dito de outro modo, assim como no caso de qualquer outra comorbidade, seja ela clínica, seja ela comportamental, psicológica. Nunca vai haver um único medicamento para abarcar aquele sintoma. Tudo vai depender de como ele se manifesta e da dinâmica mórbida psicológica por trás daquele sintoma. Então é o mesmo aqui no caso do autismo. Por isso eu decidi acrescentar mais 2 alternativas, às quais eu tive acesso através de bibliografias recentes, sobre as quais eu me debrucei e que se provaram muito efetivas, têm se provado ainda, graças a Deus, muito efetivas no meu cotidiano clínico para o tratamento de autismo. E na introdução desse curso em particular, pessoal, eu trato sobre um tema que eu considero crucial quando a gente está falando de criança, educação, correção de filhos, de crianças. Eu considero imprescindível tratar um pouco, dar um pouco de direcionamento, sobretudo a pais, professores, pedagogos, acerca de como guiar essas crianças, como educá-las apropriadamente, para que elas desenvolvam amor pelo bem, amor pelo belo, amor consequentemente pela verdade, que tem muitos desvios comportamentais, pessoal, que às vezes assim, não havia absolutamente necessidade da criança receber um medicamento para aquilo ali. Aquilo ali tem a sua gênese, tem como origem, um foco ali de procedência, a má educação, a má criação que ela está recebendo em casa. Então considerei assim, o meu dever, para dizer o mínimo aqui, lançar as bases daquilo que poderia ser tomado como uma boa educação. O que é educar bem uma criança? Pelo menos assim, como eu disse, né, no nível mais básico, o que a nível elementar a criança precisa receber em casa para que ela se torne um adulto equilibrado. Então, como eu sei que muito dos desequilíbrios das crianças gira em torno da má tutoria que ela está recebendo, da má educação, da má criação, achei interessante trazer essa palhinha inicial, esse preâmbulo inicial, tangendo esses temas fundamentais para a edificação da formação da personalidade da criança. Então, a introdução é dedicada a, digamos, essa parte teórica do processo de cura dessa criança, porque muitas vezes alguns ajustes na rotina da criança já são o suficiente para aquele suposto desequilíbrio desaparecer. Hoje em dia, pessoal, eu compactuo da opinião de que há muitos desses diagnósticos, TDAH, T não sei o que das quantas da vida, que eles são super diagnósticos. Há uma super diagnosticação hoje em dia e eu digo super pelo seguinte, quando eu digo super, pessoal, é no sentido assim de não necessariamente ser o caso, não necessariamente, às vezes a criança ela não está com déficit de atenção mesmo, ela não está hiperativa mesmo, pelo menos não de acordo com o que nos preconiza a definição do transtorno em si. Ela está superestimulada, era só tirar a tela, pronto, aquilo acabava tudo, toda aquela doideira ia acabar. Todo aquele comportamento opositor, se tivesse uma presença masculina forte em casa, às vezes resolvia. Então, às vezes é o pai que precisa recobrar, reforçar um pouco mais sua autoridade em casa, ou a mãe que seja, às vezes é um problema conjunto. Então, muitas vezes é uma questão de correção de hábitos. Por isso eu achei tão interessante colocar essa introdução, pessoal, porque se vocês fazem aquele dever de casa, que eu tanto enfatizo na introdução, talvez o resto nem precise ser aplicado, que são aquelas indicações homeopáticas que estão já no segundo módulo e sobre as quais eu vou falar com vocês agora.
Então, pessoal, são 12, a gente vai começar, não necessariamente eu vou seguir a ordem que eu obedeço ali no cronograma do próprio curso. Então, eu vou seguir uma ordem aleatória aqui, eu vou começar com camomila. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem. Estão. Então, a gente vai começar com camomila. Vou chegar um pouquinho para trás para vocês enxergarem o nome todo. Camomila, pessoal, quando a gente utiliza camomila para um tratamento de uma criança, para tratar uma criança, que perfil seria esse da criança camomila? Quais são os traços distintivos? Deixar claro que a gente vai focar nisso, pessoal, no que é mais fácil de você pai, você educador, você pedagogo capturar, que a gente tem que trabalhar com aquilo que está mais visível. O núcleo nessa idade raramente é acessível para a gente, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E o que superficialmente é bem ilustrativo na criança camomila, o que fica gritando ali na superfície, aqueles traços mais representativos dessa personalidade, o que emana da criança camomila. Normalmente pessoal, realmente, eu acho que a camomila só perde para a sina em termos de chatice mesmo. É uma criança bem chatinha pelo seguinte, porque há uma certa intolerância à dor. Qualquer coisinha, qualquer arranhãozinha, aquele escândalo danado, é aquele escândalo que a criança ela assume até um comportamento violento. Ela pode puxar o cabelo da mãe, pode dar um soco ali no coleguinha, pode tirar a roupa, embora essa tendência quando está estressada a tirar a roupa seja algo mais observado em sina, pode acontecer em Stramone também, mas aqui em camomila ainda isso pode acontecer, dependendo do quanto a criança está a pé da vida ali. Então a criança chatinha, pessoal, pelo seguinte, porque imagine o drama aqui. Qual que é a origem de toda essa postura pé da vida o tempo inteiro? Por que exatamente isso acontece? É porque é uma criança que o drama da vida dela é ser criança, ela não gostaria de estar naquela posição. Então estar nessa situação de dependência, de precisar acatar, se submeter à intervenção externa, esse é um martírio de camomila, por isso que é bravo, tão pé da vida desse jeito. Então a condição de dependência, isso me desestabiliza, isso me deixa tão nervoso, é isso que me deixa tão irritadiço, é isso que me deixa tão agressivo. Mas além disso, pessoal, veja bem, pode ser um medicamento muito bem indicado para transições de uma forma geral. A criança, quando ela está vivendo uma fase de transição, ela começa a ficar chatinha, transições até físicas, pessoal. Então, começou a nascer dente, olha um exemplo aí de transição. A criança ficou chata pra caramba, sinal de que muito provavelmente ela vai se beneficiar com o uso desse medicamento. Então fiquem atentos se a criança, a partir de que momento ela começou a manifestar aquela birra, aquele comportamento pé no saco. Às vezes se aquilo se seguiu após o despontamento da dentição, muito provavelmente é desse medicamento que ela está precisando. Mas o porquê dessa sensibilidade à dor ser tão marcante aqui em camomila, pessoal, pelo seguinte também, porque a dor ela confirma algo que camomila quer negar com todas as forças. Confirma que eu sou vulnerável, confirma que eu sou falho. Então a dor está deixando claro que alguma coisa me afeta, alguma coisa é capaz de me desequilibrar. Não, como assim? Nada pode me desequilibrar. Então muito dessa birra é uma reação à quebra dessa crença de que eu sou invulnerável, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Existe até uma certa antecipação da possibilidade de sentir dor. Então por isso que pode parecer uma criança rotineira, pessoal, rotineira porque, veja bem, enquanto eu estou aqui dentro desse território, desse cenário, dessa dinâmica cotidiana conhecida, tá tudo bem, eu sei que não corro risco de me machucar, eu quase nunca adoeço, estando a minha rotina do jeito que ela tá, mas se a coisa mudar, pode ser que o mal me toque, eu me machuque, eu adoeça e eu tenho pavor de sentir dor, então eu não quero que as coisas mudem de jeito nenhum, que a minha fragilidade vai ficar exposta. Eu não aguento isso, é uma coisa que eu tento negar de todas as formas, que eu sou dependente, que eu preciso de alguém, então por isso mesmo eu quero que as coisas fiquem exatamente como elas estão. E lembre-se daquele traço típico de camomila, pessoal, que é a melhoria quando é embalado. Então a criança camomila sempre vai melhorar no colo, ela sempre vai melhorar na rede também, se bem que raramente algo substitui o colo, sobretudo o colo da mãe. Então
Então tenha em mente esses traços, pessoal, quando vocês cogitam camomila para uma criança. É muito fácil da gente identificar, sobretudo pela chatice, pessoal. É chato, tudo irrita, aquela insatisfação generalizada. Você pode começar a pensar em camomila ou em outra personalidade, começa com C também, que é Sina. E Sina normalmente está a pé da vida desse jeito, que tem tendência a verminose, né? Acredito que esse traço não seja novidade para a maior parte dos meus colegas homeopatas. Vamos falar agora de outra personalidade, pessoal. Essa aqui, normalmente, essa aqui está precisando de ajuda em termos de anacardium. Deixa eu escrever primeiro, depois eu falo, pessoal, que eu sou péssima para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu acabo errando uma. Então, anacardium. Anacardium, a criança anacardium, pessoal, geralmente, para a gente ajudá-la, a gente vai precisar conversar com os pais. Que é bem provável que ela tenha um pai muito rígido ou uma mãe muito rígida, mas ela está sendo super exigida de alguma forma. Ou um professor está exigindo muito mais do que ela pode entregar. Enfim, então nós conhecemos muito a personalidade anacardio. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre anacardio, eu falo sobre anacardio no meu curso sobre depressão, eu falo sobre, na Masterclass Depressão, eu falo sobre anacardio no curso Homeopatia Inspiradora. Eu já falei sobre anacardio muitas vezes, de formas variadas, mas aqui a gente vai lançar a luz para aquilo com que a gente pode trabalhar quando a gente está analisando uma criança anacardio. Tem uma curiosidade, pessoal, que eu não sei se vocês sabiam disso, mas pode ajudar a desembaraçar alguns casos que porventura estejam embargados aí, que vocês, meus colegas homeopatas, estejam acompanhando. Que é o seguinte, geralmente a criança que ela tinha um irmão gêmeo não nascido, ela chegou na fase de gestação, o irmãozinho sobreviveu junto com ela ali por algum tempo. Mas depois, mais ou menos no meio da gestação, até bem no início, ele morreu e essa criança ficou convivendo ali com o irmãozinho morto. Muito provavelmente ela tem esse perfil, pessoal. Essa experiência de contato frontal, contato muito íntimo com a morte de um ente querido, como se fosse uma parte minha, meu irmão gêmeo. A gente compartilhou a mesma casinha aqui em termos da estadia dessa experiência intrauterina. Isso é esse trauma ali nos primórdios da minha experiência mundana, isso pode acabar gerando um padrão anacardium, pessoal. Então, nota seja feita para isso, é uma curiosidade que está dentro desse medicamento, sobretudo quando a gente pensa na indicação para crianças. Mas o que a criança anacardium vive até o adulto também, pessoal, mas eu vou tentar transmitir para vocês a dinâmica de anacardium tal como ela poderá ser vista numa criança. Primeiro, pessoal, lembra muito carcinosina no sentido da autoexigência. É aquela criança que raramente você precisa dizer para ela o que fazer. Dever de casa, tudo que gira em torno daquilo que se espera dela em termos de assumir responsabilidade, em termos de tirar boas notas, nada disso normalmente você vai precisar pedir que ela faça. Ela se esforça nesse sentido de uma maneira mais ou menos espontânea, mais ou menos embaraçada. Então ela já se cobra muito nesse aspecto, se cobra muita perfeição precocemente. É claro que isso pode vir de uma maneira, raramente, mas pode vir de uma maneira espontânea. De repente o cancerinismo, ele já é um miasma regente da linhagem familiar dessa criança. Então tem uma alta probabilidade dela já nascer com essa interferência de uma maneira muito marcante. Mas muitas vezes isso desponta de alguém, do convívio íntimo dela, que está exigindo demais dela. E veja bem, é uma exigência que ela se apresenta mais ou menos nesses moldes, pessoal. Uma exigência tão grande que a criança ela sente o seguinte, que se ela cometer qualquer deslize, se ela não corresponder à expectativa que está recaindo ali sobre ela, está sendo exigida dela, projetada sobre ela nos mínimos detalhes, se ela não atende nos mínimos detalhes, aquilo não está satisfatório. Então, ela, se não está perfeito, ela recebe uma bronca, não raro, desproporcional, às vezes ela pode até apanhar, ela é duramente reprimida se ela comete um mínimo deslize, um deslize que às vezes ninguém viu, a não ser o tutor, a pessoa que está corrigindo a criança. Ela é corrigida, ela é repreendida duramente, de forma implacável, de forma impiedosa e desproporcional também, é importante deixar isso claro, de maneira que ela se traumatiza do erro, evidentemente. Ela não quer errar porque ela sabe que isso significa pancada, ela sabe que isso significa esporro. Então, quando ela comete o mínimo deslize, aquilo é como se fosse uma licença para ela chutar o balde.
Ah, se eu cometi esse deslize aqui, errei essa nota nessa peça de piano que eu estou tocando. Então, tá, então já não serve. Então, bom, já vou chutar o balde mesmo. Enfim, eu já vou deixar sair tudo aquilo que estava reprimido em mim. Então é como se fosse uma licença para ela errar, para ela fazer o que der na telha, para ela se soltar, só que no pior sentido. Ela solta, inclusive, aqueles demônios que deveriam permanecer enjaulados. É como se o erro ativasse ali uma espécie de aval para que a criança deixe sair a sua pior versão. É por isso que a gente conhece a Anacardium através dessa fissura da personalidade, o anjinho versus o demônio. Se eu cometo um deslize, pronto, agora o demônio já tomou conta. Não dá para eu me colocar novamente naquele patamar de anjinho, naquele patamar de perfeição, porque essa perfeição foi maculada. Então, se eu cometo o mínimo deslize, eu já saio do prumo, eu já me desequilibro. É uma criança, pessoal, que quando ela está nessa versão demônio, por assim dizer, ela é muito, 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 muito impiedosa. Então, ela pode machucar animais, também é um traço que eu acredito que a maioria já conheça, a maioria dos estudantes de homeopatia. Parece não ter qualquer tipo de remorso. É bem diferente, é uma versão muito diferente da criança angelical, que ela está ali se reprimindo para não pisar na bola de jeito nenhum, porque senão aquilo vai macular o ideal de perfeição dela. Então é muito diferente, é uma criança dócil, aparentemente subserviente na versão anjinho, e uma espécie de pequeno psicopata na versão demônio. Veja bem, pessoal, como o erro ele é muito temido aqui, porque a criança, quando ela se solta nessa versão endemoniada, pessoal, ela não se sente bem, é uma experiência ruim para ela também. Ela não está sentindo que é uma libertação. Não, aquilo faz mal para ela, não gosta de estar naquela condição, só que ela não sabe se modular. Só existe 880, não existe um ponto de equilíbrio, ela não foi treinada a se manter num ponto de equilíbrio. Ou é tudo ou nada. Então veja bem, por isso é aquela criança que muitas vezes ela pode demonstrar uma certa resistência para fazer uma aula de educação física, para jogar, por exemplo, um joguinho de tabuleiro, que seja. Não é a criança que vai querer brincar com as outras. Por quê? Porque se ela for brincar, ela sente que ela vai ter a obrigação de ser a melhor naquela brincadeira. Ela vai ter que brincar da maneira mais impecável, mesmo que ela nunca tenha tido contato, mas não, eu tenho que ser perfeita nessa brincadeira. Não, se for tocar piano, eu vou ter que ser o mais perfeito, não tem espaço para erro. Então eu nem vou brincar, porque eu não posso errar. Se eu errar, eu vou tocar o terror. O demônio vai sair, então o diabinho vai sair, então não vou nem brincar. Então aquela criança que ela está sempre retraída e às vezes isso é lido como uma espécie de falsa timidez, pessoal. Isso é lido como uma timidez, mas na verdade é uma falsa timidez, é isso que eu quero dizer. Que na verdade não é que a criança ela não tem esse interesse em interagir. Na verdade ela queria muito interagir. Só que na visão dela, ela só tem uma possibilidade, de ser a melhor em relação àquilo que está sendo proposto para ela fazer. Então por isso ela é muito contida. Ela sabe que ela não vai lidar bem com a constatação de que ela não é a melhor e a perfeita daquela conjuntura de convivência. Outra carta na manga, pessoal, seria... Agora vamos a 2 nosódios. Eu não posso deixar de falar sobre tuberculino. E o tuberculino, pessoal, que eu falo no curso especificamente, é porque há 3, cada um tratando dinâmicas bem peculiares, dinâmicas bem específicas. Há 3 tipos, principalmente 3 tipos, há outros também, mas no caso desses 3, a gente percebe distinções muito claras. No caso dos demais, eles estariam mais ou menos contemplados por um desses 3, representados por um desses 3. Então, no grupo de estudos, recentemente, eu falei sobre essa distinção desses 3, bacilino, tuberculino, bovino e o tuberculino aves ou aviarum. Vale a pena a gente conhecer os 3, pessoal, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque, nossa, a videoaula já está, assim, um filme aí, Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Acho que tem quantas horas aquele filme? Umas 3 horas, né? Essa aula já está começando a superar Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Então, bora lá. Tuberculino bovino. Não vou falar dos outros, vou falar desse aqui que eu me perco, né, pessoal? Falo demais, encho vocês aí de informações, vocês não acabam conseguindo chegar até a reta final da aula. E de antemão já agradeço muito vocês terem me acompanhado até aqui. O tuberculino bovino. No caso de tuberculino bovino, pessoal, olha aqui a situação delicada, que é algo similar ao que a gente tem aqui. Qual que é o problema central? O problema central é o seguinte, pessoal, que a criança ela precisa ser conduzida. Só que o sujeito tuberculino, por isso,
é um dos melhores, tuberculino bovino em particular, é um dos medicamentos mais lembrados quando a gente está falando de síndrome do opositor desafiador, que veja bem, se veio de fora, se foi alguém que me sugeriu, se foi alguém que tentou me moldar de uma determinada maneira, meu pai, minha mãe, um professor, um tutor, qualquer que seja, se o comando está vindo de fora, se a moldura está vindo de fora, só pelo fato de estar vindo de fora, eu já devo rechaçar. Eu já sinto que a minha liberdade é ferida. Então, o meu direcionamento individual tem que partir de mim. Isso não pode vir de fora. Então, sempre que essa criança ela se sente restringida, ela se sente obrigada a seguir uma determinada rotina, acatar uma certa sugestão, ouvir as regras de um joguinho, tudo isso é um suplício para a personalidade tuberculino. E normalmente esse suplício ele vai ser manifestado através de uma hiperatividade que você não sabe de onde a criança está tirando tanta energia, a criança não fica quieta de jeito nenhum, que ela não quer ser guiada, pessoal. Então, essa hiperatividade é como se fosse uma declaração de rebelião, uma declaração de insubordinação. Não, eu não vou acatar isso aqui, eu vou fazer o que eu quiser fazer. Então a criança que ela não aceita comandos externos, ela vai se guiar. É claro, pessoal, que veja bem, se a minha birra é com tudo aquilo que me traz uma certa contingência, uma certa restrição, eu não posso fazer o que eu quiser fazer, então vocês já entendem que é uma criança que para ela cair no TDAH é facinho, é papum. E é passível de dedução isso aqui, pessoal, que todo tuberculino vai ter algum problema de atenção a partir dessa exposição que eu estou trazendo para vocês. Porque a atenção ela é um tipo de restrição. Se você decide focar em alguma coisa, você está deixando de focar em várias outras que estão acontecendo nesse exato momento. E o sujeito tuberculino ele é guloso em termos de estímulo. Não, eu tenho que capturar tudo que está acontecendo, eu tenho que aproveitar tudo. Nem são crianças que gostam de dormir exatamente por isso, porque elas querem aproveitar cada minuto ali de vida. Não, gente, é uma experiência, eu poderia estar brincando, eu poderia estar aprendendo alguma coisa, aprendendo aquilo que ele quer, né? Não aquilo que alguém sugere que ele deva aprender. Então, esse desejo de preservar a própria liberdade, de usufruir do máximo que o meu contexto de vida tem a me oferecer, isso aqui é a nota desse medicamento. Outro, pessoal, agora vamos a medorrino. Essa criança aqui, pessoal, tem outras que vão mentir também. Isso aqui é perceptível até no caso do adulto. A criança medorrino vai mentir, o adulto medorrino vai mentir, mas digamos que a forma de mentir, as técnicas usadas para mentir, elas vão mudando, né, com o passar do tempo. Aqui, mentir em que sentido, pessoal? Porque lembre-se, no caso do sujeito medorrino, em sendo medorrino a alma do miasma psicótico, e no miasma psicótico é onde a gente observa essas dinâmicas de ocultamento de uma maneira mais marcante, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o ocultamento das minhas fraquezas, daquilo que eu sinto que eu tenho uma certa debilidade, das minhas insuficiências e, por outro lado, uma hipertrofia das qualidades que eu acho que eu tenho. Não significa que eu tenho, pessoal. Essa insuficiência ela pode não ser real e o que eu estou acentuando aqui podem não ser atribuições reais minhas também. Mas adiante a minha visão é. Então vamos supor que essa criança tenha colocado na cabeça dela que ela tenha uma dificuldade em matemática, uma crença que ela incutiu na cabeça dela, e ela tem facilidade em línguas. Vamos supor que seja esse o caso. O que ela vai fazer? Ela vai correr como o diabo foge da cruz de matemática. Tudo que envolve cálculo, não quero saber, não é para mim. Mas, por outro lado, como ela se acha muito boa em línguas, ela vai exacerbar isso, pessoal, de uma maneira que ela cai na mentira, invariavelmente. Então, quando ela vai falar sobre línguas, ela se apresenta como uma profissional da área. Olha, eu sou fulano, eu sou tradutor, eu já participei de vários seminários. Às vezes criança, pessoal, não tem experiência de vida nenhuma, ela começa a falar, começa a florear aquele negócio a tal ponto que chega na mentira, invariavelmente. Então, há um inchaço daquilo que eu entendo como sendo vantagens, qualidades que eu já consegui reunir na minha personalidade, em detrimento de fraquezas. Então, tudo que eu puder fazer para as pessoas não verem que eu tenho alguma dificuldade, algum problema, eu vou fazer também. Outro traço, pessoal, que é uma personalidade que tem muita dificuldade também com essa modulação, como a gente percebe em anacárdio. Então, é 880. Ora, o sujeito medorrino aposta muito pouco em si, então ele acaba, muitas vezes, a gente percebe essa criança
ela brinca só com crianças mais novas, que ela acha que a brincadeira de crianças mais velhas ela não vai conseguir seguir o ritmo. É uma visão, não tem uma visão realista de si, pessoal, nem para o bem nem para o mal. E ora ela aposta muito alto, então ela vai aceitar um desafio. Sim, ela poderia ter potencial, pessoal, para dar conta daquilo? Poderia, mas não naquele momento, tinha que treinar demais para desenvolver uma certa expertise para dar conta daquilo. Mas ela abraça um desafio gigantesco, não dá conta, o ego de medorrino é gigantesco, ele acaba nunca mais querendo ver aquele negócio. Ah, não é para mim, esse negócio é muito difícil. Não, criatura, mas é porque você não entendeu. Para você ser bom em alguma coisa, você tem que treinar por um certo tempo. Então, veja, daqui a gente já deduz a... Eu não gosto de estereotipar nenhuma personalidade, pessoal, mas eu acho que didaticamente vai ficar mais fácil vocês entenderem. Daqui a gente já consegue deduzir de onde vem a malandragem de medorrino. O que a gente pensa em medorrino, às vezes já pensa no malandro automaticamente, porque ele não suporta essa parte processual da vida. Então, não vai exigir esforço por muito tempo? Não, não tem paciência com isso não. Não, tem que estudar todo dia por 5 anos? Não tem paciência com isso não vou dar conta. Eu quero ser esse cara excelente amanhã, para ontem, eu já quero estar lá no topo. A pessoa não entende que ela tem que semear aquilo, cultivar, treinar pra caramba, se calejar para desenvolver aquela expertise, ela vai buscando por atalhos, caminhos mais fáceis. E é aqui que a gente percebe a faceta mentirosa de medorrino, tendências à manipulação, buscando jeitinhos e jeitinhos e jeitinhos, a pessoa ela pode se corromper, pessoal, ao ponto de muitas vezes ela não pensar 2 vezes para tirar o que é do outro, para tomar o prestígio do outro. Vocês podem traduzir tudo isso que eu estou falando para o universo infantil. Então é claro que essa criança precisa ser educada urgentemente, pessoal, a educação resolve muito disso. Mas às vezes a gente percebe a necessidade de uma intervenção a mais com alguma estratégia homeopática. Então, esse seria de forma sucinta, lá no curso eu trato maior profundidade, mas essa seria a apresentação sucinta desse nosóide medorrino. Essa criança medorrino, pessoal, ela também vai ter muita dificuldade com um raciocínio mais abstrato. Então, a criança que ela tem dificuldade com a área das humanas, pode ser uma criança muito boa em exatas. Então, algo que exija mais do raciocínio concreto dela. Isso, inclusive, é uma rubrica que vocês costumam vê-la na maioria dos bons repertórios. Tuia é o contrário. Tuia tem mais facilidade com raciocínios abstratos. Medorrino vai ser o oposto. Vai ter mais dificuldade com raciocínios abstratos. Então, tudo que exige uma certa sensibilidade, uma certa capacidade para leitura de sutilezas, por exemplo, poesia, artes, estudo de história, antropologia, medorrino patina um bocado nisso. Ele tem muito mais traquejo, ele tem muito mais conexão com aquilo que é tangível, com aquilo que os sentidos conseguem alcançar. Não raro é uma criança que ela vai seguir aquele padrão que até é comum na infância, mas não é tão normal a gente seguir dessa forma quando a gente fica velho, pessoal, que é aquele vínculo com a sensorialidade ao ponto da gente viver a partir dessa clave mesmo, a partir desse condicionamento. Eu vou abraçar o prazer e correr do desprazer. Isso, com o passar do tempo no adulto, nos torna, para dizer o mínimo, imoral, porque, uai, como assim? O seu trabalho, você vai continuar trabalhando enquanto for legal? Significa que, à medida que você sentir tédio, você vai pedir demissão, tendo família que depende de você? Então, imoralidade nesse sentido, pessoal. Veja como a imaturidade e imoralidade elas vão flertando entre si, só para puxar o gancho para uma reflexão aqui. Mas a gente pode encontrar isso na criança medorrino. A coisa ficou um pouco chata, parece que ela não consegue desenvolver fortaleza para se manter naquilo. Só tem conexão com aquilo que apetece os sentidos, aquilo que é legal. Claro, igual eu falei, pessoal, isso aqui a gente espera encontrar esse traço numa criança, é o que a gente mais espera que a gente perceba numa criança. Mas às vezes o tempo vai passando e isso parece que não melhora. É legal, eu tô dentro, começa a ficar um pouco chato, eu boto meu pé fora. A criança começa a ficar mais velha, 12, 13, 14 anos, já vai se tornando adolescente, esse padrão continua inalterado, não é superado, não é refinado. A gente percebe que a criança não está galgando uma etapa mais alta de maturidade nesse sentido. Um outro, pessoal, que eu falo lá, na verdade eu precisaria trazer, com certeza, no mínimo, aí uma Solanácea Iociamus. Inclusive eu preciso
Agora eu não me recordo, pessoal, se eu tenho um vídeo no YouTube sobre Eociamos, que eu lembro de ter falado sobre Belladonna, lembro de ter falado de Stramone, mas Eociamos não, sinceramente, não me recordo. Agora muita coisa que eu já coloquei aqui no canal para vocês, não lembro. Mas Eociamos, eu vou chamar, eu achei que seria interessante falar sobre essa criança, pessoal, porque ela vai ter muita dificuldade, isso aqui é fácil de vocês alcançarem, ela vai ter muita dificuldade com palavras longas, pronunciar palavras longas, mas há dificuldades cognitivas de uma forma geral, igual há aqui também, pessoal, medorrino. No caso de tuberculino, há uma questão ligada à atenção, mas bom, se deliberadamente, é importante o sujeito tuberculino querer, se foi ele que quis estudar aquele assunto, ele capta aquilo como ninguém. Os tuberculínicos normalmente são muito inteligentes, que são muito curiosos. Agora aqui, o que diminui o alcance da inteligência de medorrino é que ele se entrega àquilo que é bom. O prazer começou a desaparecer, ele tira o dele da reta. É claro que eu não vou desenvolver profundidade em termos de conhecimento se eu sou uma pessoa regida à base daquilo que é legal e corro como o diabo foge da cruz daquilo que não está mais tão legal assim. Então aqui nós temos dificuldades cognitivas no que diz respeito à assimilação do que se estuda. E às vezes o sujeito medorrino está lendo, aí já está dispersando, já está viajando na maionese. E aqui no caso da criança Eociamos, a gente vai perceber em termos de debilidades cognitivas uma dificuldade com a pronúncia de palavras mais longas, mas é uma criança que você nota que ela tem dificuldade de ler, ela tem dificuldade de escrever, porque as emoções de Eociamos normalmente elas estão muito à flor da pele. É uma criança que ela se sente facilmente ameaçada, as sombras do ciúme estão sempre pairando sobre a criança Eociamos. Então é uma das personalidades mais ciumentas da matéria médica e é curioso como o sujeito Eociamos, isso vai ficar muito estampado na criança, como os ciúmes eles se manifestam. Normalmente, pessoal, o que a gente vai perceber aqui é aquele padrão covarde que é compartilhado também por Licopódio. Então aquela criança, ela ameaça que vai para cima, ela assume aquele tom ameaçador se ela estiver muito irritada, dependendo de quem for o alvo ali. Se for uma criança mais velha, fortona, não vai investir contra essa criança, não. Agora, se for uma pessoa que transmite uma aura mais frágil, aí ele tem coragem de partir para cima. Mas mesmo assim, é uma violência que carrega uma certa ingenuidade, um certo tom de nonsense. Esse exemplo eu trouxe lá no curso, pessoal, que é o seguinte: às vezes a criança ela diz que está com raiva, que aquela situação a deixou contrariada, e aí a ameaça, que normalmente não faz sentido nenhum: se você continuar me ofendendo, eu vou bater o meu pezinho no chão até você não aguentar mais. O que tem a ver essa ameaça, pessoal? Isso dá medo em quem? Eu vou bater meu pezinho até você me dar o que eu quero que você me dê. É uma coisa meio louca, mas as ameaças de Eociamos, elas têm um toque de nonsense, um toque de loucura. No caso do adulto parece loucura, pessoal. Realmente eu dei um exemplo, mas são coisas muito mais absurdas, são coisas muito mais incoerentes que isso. E no caso da criança vai acontecer a mesma coisa, só que a gente não se choca muito porque... Bom, da criança você espera esse tipo de coisa, né? A nossa régua de tolerância ela está muito lá em cima ainda, então a gente até considera com certa naturalidade tudo isso. Mas normalmente a amostra de agressividade ela tem uma certa ingenuidade, uma carga de incoerência, fica com um ponto de interrogação. O que? Você está me ameaçando de quê? Como assim, gente? O que você está falando? Isso fica muito evidente quanto mais ameaçada ela se sente no que diz respeito à perda de um lugar. Porque lembre-se que o calcanhar de Aquiles aqui dessa personalidade é a possibilidade de ser substituído. Como disse, é uma das personalidades mais ciumentas da matéria médica. Tem outro traço aqui também, pessoal, de Eociamos, deixa eu ver aqui, tá gravando-se. Tem outro traço aqui que ele é típico de Eociamos também, que é isso aqui tem acontecido demais hoje em dia, pessoal, mas às vezes assim, a gente nota que nós como pais, não adianta falar, a criança ela continua com aquele comportamento. É claro que muito disso tem relação com o tipo de ambiente social que ela está frequentando, a qualidade ali em termos de educação que os coleguinhas estão recebendo em casa também, ao que essas crianças estão sendo expostas, essa criança que seu filho está convivendo. Mas assim, tem criança que a partir do momento que elas colocam determinados conteúdos sexuais na cabecinha delas, nada tira.
Então, em momentos super impróprios, está lá a criança falando de bunda, está a criança falando, utilizando palavras de baixíssimo calão, falando de pipio, falando de perereca, e assim, em momentos altamente inoportunos. Porque lembre-se, pessoal, que aqui nós temos, em termos assim, de subclasse, nós temos as solanáceas, a família que abarca Eoseamus, Stramone e Belladonna. As solanáceas, elas estão ali logo no momento inicial, no momento, digamos, incipiente de desenvolvimento daquela última subclasse, conforme a classificação de Shankaran, que é a subclasse das asterídeos, é onde a gente encontra as pessoas mais reativas, pessoas mais violentas, as pessoas mais, digamos, responsivas à hostilidade externa. Porque, bom, é nesse momento, é ali na fase das asterídeos, onde a gente está reivindicando a nossa própria identidade. Daí as faíscas que a gente vai soltando ali no decorrer da vida e na nossa ambiência de convívio. Então, são pessoas muito conhecidas ali na subclasse das asterídeos, são pessoas muito conhecidas por sua reatividade, nem sempre proporcional à ameaça que elas estão sofrendo. Às vezes é patada gratuita mesmo. Só que aqui, pessoal, como as solanáceas, elas estão bem no início dessa subclasse, ainda prepondera muito do elemento água em detrimento do fogo, ou seja, ainda há uma sobrecarga de influência feminina muito mais que masculina. É por isso que como há pouca interferência masculina aqui, do mesmo jeito que determinado impulso vem, eu deixo sair. É como se o lobo pré-frontal aqui não fosse tão bem desenvolvido. Então é por isso que muitas das minhas reações, elas parecem altamente instintivas. Eu não penso muito se aquilo é adequado ou não. Eu não penso se aquilo faz sentido ou não dentro daquele contexto. Então por isso são crianças que têm dificuldade em entender dupla linguagem. Não, é isso aqui, não significa exatamente o que você está falando, pode ter outra conotação. Linguagem metafórica, um pouco mais abstrata, também pode ser bem desafiador para essa criança aqui colocar na cabecinha dela. E muito medo de exclusão, daí os ciúmes que a gente percebe aqui, lembre-se disso. Agora, pessoal, a gente tem outra, eu coloquei, esse tipo não é comum, que normalmente é essa criança aqui, ninguém tem paciência com ela, todo mundo já pede para os pais mandarem para o psiquiatra, aí dopam a criança, porque realmente, pessoal, o comportamento da criança andróctonos, essa aqui recebe Ritalina, essa aqui recebe antidepressivo, antipsicóticos de uma forma geral, porque a criança andróctonos amorexi, é isso mesmo, perdão, desculpa pessoal, falei errado, amorexi, mas lá no curso podem ficar tranquilos que eu deixo lá o nominho do medicamento escrito logo ao lado ali da minha carinha, né? É filmado basicamente como eu estou filmando essa videoaula para vocês. Aparece o meu busto e aí quando eu começo a falar de determinada matéria médica, eu deixo o nome da matéria médica ao lado. Essa é a versão homeopatizada de um escorpião, especificamente. E aí, a partir da procedência, vocês já conseguem chegar a algumas deduções, pessoal. É claro que se a procedência é do escorpião, a gente já pode esperar um certo nível de violência aqui. Só que o que chama mais atenção é que, veja bem, pessoal, é um traço que pode ser utilizado para o bem. Essa criança, ela só precisava ser melhor direcionada, porque ela tem aqui, ao invés da dificuldade com foco, ela tem o oposto. Ela tem um hiperfoco. Então o sujeito andróctonos, quando ele coloca na cabeça que ele quer chegar a algum lugar, que ele quer atingir determinado objetivo, nada vai tirar aquilo da cabeça dessa criança. Então se ela coloca na cabeça que vai te bater, ela vai te bater. Se ela coloca na cabeça que ela vai roubar não sei quem, ela vai furtar. Se ela coloca na cabeça que ela vai se vingar de você, ela vai se vingar de você. Se ela coloca na cabeça que ela vai ser a melhor aluna, vamos pensar numa coisa boa, né? Melhor aluna da turma, ela vai ser. Então existe muito direcionado para a determinação, para o hiperfoco, seja para o bem, seja para o mal, pessoal, mas normalmente o que a gente observa aqui é para o mal mesmo. A criança aciona esse hiperfoco, sobretudo quando ela está amedrontada. Então o sujeito andróctono, dito de outro modo, aqui a gente já tem até uma ferramenta educativa de que a gente pode lançar mão, ele só é violento, agressivo com porrada, aquela criança que bate para machucar mesmo, pessoal. Na verdade, se a gente fosse investigar a fundo o que a criança queria realmente com aquela violência, é matar a outra, pessoal, violento mesmo. Anacardium também, na versão diabinho, pode ser muito violento, mas nada supera andróctonos definitivamente, que é instilar o veneno na presa. Por quê? Porque está numa condição de vulnerabilidade.
Então, o que torna a criança andróctonos violenta ao ponto até de uma espécie de psicopatia, sem qualquer tipo de remorso também, igual a gente notou aqui em Anacardium, é a percepção de que ela está sendo ameaçada. Então essa criança a gente vai investigar, pessoal, e normalmente a gente descobre que ela está sendo espancada em casa, que ela sofre muita violência doméstica, nunca vai ter proporção, pessoal, a criança, pelo amor de Deus, né? Porque ela estaria sendo espancada em primeiro lugar. Então não raro a gente descobre que ela está sendo alvo de violência, por isso que ela apresenta esse tipo de comportamento, que ela mesma se sente ameaçada. Vamos agora a um inseto, pessoal. Não tem como a gente falar de criança muito inquieta, criança muito espoleta, sem a gente não falar de um inseto. Então, tarêntula. Tarêntula hispânica, especificamente, é um inseto aracnídeo, na verdade, né? Seria a categorização mais adequada, mas para a gente que não entende muita coisa de biologia, a gente olha para a aranha e chama ela de inseto, né? Estaria para a gente aqui na prática na mesma categoria. E tarêntula, pessoal, não é uma criança muito difícil da gente identificar. Primeiro, pessoal, lembrem-se, no caso dos aracnídeos, no caso de qualquer inseto, a criança sempre é hiperativa, sempre. E é muito fácil da gente entender a partir do que a gente observa nos insetos da natureza. Bom, eles vão viver pouco. Então, esse frenesi é como se fosse uma reação a essa constatação de que eles vão viver pouco. Então, eu não posso dormir, eu não posso ficar quieto também, né? Tem problema com sono. Eu não posso ficar quieto um segundo, porque eu não sei, amanhã eu posso estar morto. Então, é claro que eu serei muito frenético em reação a essa constatação, uma ilusão, mas enfim, para a pessoa isso é muito real. Tem muita dificuldade de transpor essa crença. E o que a gente nota na criança tarêntula, o pessoal também é uma criança maliciosa, então traz aquelas colocações de cunho sexual. Às vezes, o que é interessante, a criança nem teve contato com nenhum tipo de conteúdo nesse sentido. Mas aquilo simplesmente desponta, surge dela espontaneamente, é algo bem curioso. Então, o sujeito tarêntula tem também esse lado mais malicioso. E o que nós notamos aqui, pessoal, é uma relação com o ritmo. Então, a criança, ela anda de forma ritmada, você percebe que tem uma cadência nos movimentos dela. Então, quando ela movimenta a mãozinha, parece que ela movimenta dentro de um determinado ritmo, não é de uma maneira caótica, errática, segue um determinado ritmo. Não necessariamente tem música como pano de fundo. Curiosamente, ela está sempre ali seguindo uma marchinha, um ritmo, na forma de andar, você nota ali como se fosse um compassamento dos movimentos dela. Claro que com música, aí sim, aí já entra ali a fome com a vontade de comer, né? Ela está o tempo inteiro meio que dançando, mesmo surge uma música, ela tem motivo ali, mais motivo para estar com aqueles movimentos, manter aqueles movimentos ritmados. E melhora significativamente com a música, pessoal. Quando vocês percebem, esse aqui é um keynote basicamente de tarêntula, uma melhoria drástica após a exposição ao estímulo sonoro, então não tenha dúvidas, uma melhoria significativa com música, a criança vira outra, vira um anjo com música, então vocês já podem pensar automaticamente em tarêntula. Mas tem outro traço também que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte, na criança tarêntula a gente nota é uma espécie de desrespeito ao espaço íntimo das pessoas. Então, por isso aquela criança, eu até falo isso no curso também, quando ela se aproxima de você, a gente normalmente tem esse limite, né? Não, se eu for me aproximar de alguém, eu paro a uma certa distância, porque se eu chegar muito perto, a pessoa pode achar que eu quero beijar a boca dela, pode pensar que eu quero abraçar ela. Então, é aquela criança que ela fica em cima de você, coloca carinha próxima a você o tempo todo, ela parece que não tem essa noção, não, esse aqui é o meu espaço, chega um pouquinho mais para trás, porque senão fica difícil a gente conversar aqui, eu consigo te ver melhor, enfim, tem que inventar uma desculpa, né? Então a criança tem apesar de, é uma espécie de contradição, ela tem esses movimentos bem compassados, mas essa noção de espaço pessoal parece que é precário para o sujeito tarêntula. Isso, é claro, pessoal, que isso vai acabar se estendendo para outros âmbitos também. Então, a criança, assim, ela sabe que... Todo mundo já falou 1000 vezes que quando alguém está usando banheiro, você não abre a porta, você respeita a privacidade da pessoa, a criança faz questão de abrir a porta e deixa a porta aberta. Então, tudo que gira em torno de resguardo de privacidade e intimidade, a criança tarêntula faz questão de dessacralizar, faz questão de profanar, de blasfemar. Então, tem alguém no banheiro, faz questão de abrir a porta. Tem alguém tomando banho, faz questão de abrir a porta, deixar a pessoa ali totalmente constrangida.
Ah, um segredo. Nossa, não conte segredo para o sujeito tarêntula. Um segredo diz respeito a algo que você quer resguardar, a sua intimidade. Criança tarêntula, ela vai chamar os holofotes para ela. Ó, gente, ó, fulano pediu para eu não contar, mas eu vou contar para vocês o que ele me falou e assim vai, né? A pessoa expõe ali, o sujeito tarêntula expõe a sua vida toda. Então, aquilo que é mais delicado, que mereceria ser resguardado, o sujeito tarêntula parece não ter uma noção, parece que para essa pessoa é difícil desenvolver essa noção de que aquilo precisa ser respeitado, precisa ser resguardado, ele precisaria lidar com aquilo ali com um pouquinho mais de discrição. Então, de novo, parece que o lobo pré-frontal ele é comprometido nesse aspecto, que a gente nota um pouco de falta de noção nessa criança nesse sentido. Quando é mais novinho a gente entende, normal que seja assim, pessoal, mas aqui eu estou falando de quase pré-adolescentes que ainda mantêm esse mesmo hábito. Criança inteligentíssima, pessoal, sobre a qual eu vou falar agora, que é a criança laquesis. Todo réptil geralmente é muito inteligente pelo seguinte, porque são pessoas que elas fazem leituras muito assertivas das pessoas e dos ambientes. Então, tem uma certa sensibilidade a mais para isso, pessoal. Infelizmente, normalmente esse conhecimento que é capturado ali das sutilezas do ambiente não necessariamente é usado para o bem, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que a criança laquesis ela vai usar essa habilidade, sobretudo para manipular os pais, manipular professores, para que ela tenha o que ela quer. E o que a criança laquesis quer, mais quer neste mundo, o adulto laquesis também quer a mesma coisa, quer chamar atenção. Eu quero estar em evidência. Qualquer animal carrega esse... É o sonho de qualquer personalidade animal, pessoal, é assumir o posto de alfa, porque ali eu tenho recurso, fica atestado que eu tenho os maiores meios de ação, não apenas os recursos, mas mais meios de ação consequentemente, eu tenho os pares com quem eu posso interagir sexualmente, está tudo garantido quando eu sou alfa. As pessoas me amam, as pessoas me respeitam, as pessoas me admiram, as pessoas me invejam, lá que eles adoram ser invejado. Então, nesse universo de redes sociais hoje em dia, pessoal, a gente já tem aí digamos, um caminho a se pensar. A criançada está usando tela cada dia mais cedo, né? Então isso apenas desperta precocemente as personalidades laquesis que poderiam estar adormecidas aí na criançada. Mas o fato é o seguinte, pessoal, a gente tem que ter em mente que o foco aqui é chamar a atenção, mas não é exatamente o que distingue a personalidade laquesis, que, como eu falei com vocês, toda personalidade animal quer chamar atenção, no fim das contas, quer se tornar alfa, então, claro, quer atenção, quer palco, né? quer holofote. Os meios aqui é que serão diferenciados. No caso da criança laquesis, ela vai manipular de uma forma, pessoal, que você até duvida que seja uma criança. É uma leitura muito precisa das fraquezas dos pais, dos educadores. A criança fica ali observando, capturando informações e não necessariamente, pessoal, essas informações elas são provenientes daquilo que é dito à criança, daquilo que é verbalizado. A criança simplesmente capta, ela saca, ela entende que eu já entendi já o que essa pessoa tem medo, eu já entendi a fraqueza dela, eu já entendi o que ela quer, eu já entendi o que mexe com ela, o que é capaz de desestruturá-la, pelo que ela é capaz de lutar, o que ela abre mão sem problema algum, aquilo que ela é apegada de uma forma irrefutável. Então, toda essa leitura eu faço a partir da observação meramente. A leitura é muito precisa, isso que é impressionante. Então, a criança, todo dia você tem a impressão que quando você tem um filho laquesis, de que todo dia como se ele tivesse efetuado uma espécie de sondagem, ele te escaneou naquele dia. E ele vai tocar, ele vai te provocar para conseguir o que quer diretamente naquele ponto que para você está mais complicado naquele dia. Nossa, eu sei que hoje, se eu mexer na maquiagem da minha mãe, ela vai surtar. Hoje eu sei que se eu queimar a comida ali que ela pediu para eu preparar, ela vai surtar. Ou então hoje eu sei que se eu comprar uma torta para minha mãe, ela vai se derreter toda, ela vai ficar muito feliz, e aí ela vai deixar ali o cinema, ela vai deixar eu ficar acordada até tarde. Enfim, eu estou o tempo inteiro fazendo essa leitura para ver o que cola. E normalmente você fica muito surpreso porque cola. Ela vai, se for atacar, se o intuito aqui é provocar, essa criança ela vai direto naquela sua fraqueza e ela consegue te desestabilizar realmente naquele dia.
e ela entende o que vai te fazer feliz naquele dia, ela vai direto ao ponto também. E mais, pessoal, nós temos aqui como, na versão sombria, né, acho que vocês já puderam deduzir, é uma personalidade essencialmente manipuladora, então o que a gente vai ter aqui é uma certa tendência a dançar de acordo com a música. Então ela vai vendo o que cola naquele momento. Então se ela quer chamar a atenção e ela percebe que está todo mundo falando de futebol, ela vai despontar ali como se fosse a pessoa mais versada em futebol. Então ela vai predominando ali, protagonizando a discussão, quando você menos espera ela está monologando, falando sozinha sobre aquele assunto. Ela faz essa leitura de forma a entender que brecha, que atalho que ela pode aproveitar para predominar naquela discussão, predominar naquela ambiência de convívio. Então tá todo mundo, percebe que esse é o foco do interesse da galera. O pessoal gosta de futebol, o pessoal assiste Netflix. Não, então eu vou começar a assistir também, porque aí eu tenho o repertório e eu tenho como chamar a atenção, como escandalizar. Na verdade, pessoal, é uma personalidade que quando todas as cartas na manga esgotam, se ela tentou ser a melhor, se provar melhor no tal do futebol, que é o foco da discussão ali dos amigos, ela não conseguiu chamar a atenção pelo bem, ou seja, mostrando quanto ela sabe daquele assunto, vai chamar a atenção pelo mal, que é escandalizando, é adotando um comportamento altamente sem noção, escandalizando todo mundo, quebrando tabus. E se precisar tirar a roupa, tira. No caso da criança, ela ainda tem o lobo pré-frontal está realmente subdesenvolvido, né, no caso da criança, então ela nem tem esse pudor no primeiro momento. Então, se não conseguiu chamar a atenção pelo bem, você pode ter certeza que ela vai dar um jeito de chamar a atenção pelo mal. Mas ela vai predominar aquela discussão. Normalmente, pessoal, a estratégia é a fala. Normalmente é a loquacidade. É muito difícil, a gente pode encontrar o contrário. Mas é muito difícil a gente encontrar um sujeito laqueses que não use a fala como meio de manipulação. E, de novo, pessoal, a gente esgotou o quadro todo, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa partezinha aqui, porque agora só falta falar sobre mais 4 personalidades. Eu tenho um vídeo sobre, acredito que 2 dessas, sobre as quais eu vou tratar aqui com vocês, então caso vocês se interessem por um aprofundamento maior, caso vocês se interessem pela análise mais aprofundada do núcleo de sofrimento, sobretudo 2 dessas são as próximas sobre as quais eu vou falar, é só vocês se reportarem lá ao canal. Vou falar sobre Sina também, mas Sina eu tenho certeza que eu não falei ainda sobre ela no canal. Mas falei sobre, então a gente estava no 8, agora a gente vai para a personalidade 9, Stramônio. Pessoal, a criança Stramônio, ela está entre nós em abundância, sobretudo quando a gente pensa em crianças medrosas, sobretudo quando a gente pensa em crianças que não conseguem ficar sozinhas de jeito nenhum. Pensem, pessoal, em uma postura medrosa, assustadiça, sobressaltada, e pensem tudo isso melhorando com companhia. Então, um dos grandes distintivos de Stramônio é uma melhoria drástica dos sintomas. Parece que não aconteceu absolutamente nada, não está acontecendo absolutamente nada com a pessoa quando ela está acompanhada. Então, o drama da personalidade Stramônio é estar sozinho. Então, essa criança, ela dorme ali com o pai, dorme com a mãe, está tudo certo. Não importa se ela está no escuro, em que condições ela está. Se ela está acompanhada, está tudo ok. E eu estou falando, pessoal, de medos. Quando a gente fala sobre solanáceas, e aqui nós falamos de Iociamos, né? Iociamos é um grande representante das solanáceas, assim como Belladonna, sobre a qual a gente vai falar, e o próprio Stramônio. E o que a gente vai perceber em todas as solanáceas, pessoal, são medos que eles se apresentam de uma forma bem acentuada, de uma forma bem escandalosa, para dizer o mínimo. Medos não apenas de objetos concretos, mas medos não tão palpáveis assim, medos relativamente imateriais, pessoal. Então, aqui nós veremos muitas queixas ligadas a medo de fantasmas, medo de lobisomens, medo de bruxas, medo de monstros, enfim, às vezes não necessariamente isso vem como consequência de algum filme que a criança assistiu.
Então você percebe que as personalidades solanáceas, elas já têm um pezinho do lado de lá, por assim dizer, essas dimensões extrafísicas, vamos colocar dessa forma. Então, medos não necessariamente concretos, medos de criaturas monstruosas, medo do sobrenatural, medos não tão tangíveis assim. Nós temos uma criança que tem a fala silabada, é uma criança que pode gaguejar, é uma criança, pessoal, que ela pode falar um idioma não conhecido, sobretudo quando ela está desequilibrada, quando ela está com muito medo, quando ela está apavorada. Esse medicamento, pessoal, ele pode ser muito indicado para quadros, de onde há algum traço esquizoide, inclusive a própria esquizofrenia, onde nós percebemos essa ruptura, nem que seja em certa medida com a realidade. Então, realmente, a pessoa está acessando algum repertório que, no primeiro momento, parece não ser acessível para mais ninguém, a não ser para ela mesma, de maneira que ela fala desembaraçadamente um idioma que ninguém conhece, ou às vezes um idioma latino, de uma língua antiga, sem que ela nunca tenha sido instruída acerca dessa língua, sem que ela nunca tivesse recebido uma educação formal, uma formação acerca daquela língua, trazendo instruções acerca de como pronunciar, como escrever, como, enfim, ter um domínio, uma proficiência naquela língua. Isso eu já vi muito acontecendo com o latim, pessoal, mas pode ocorrer com o sânscrito, também com o hebraico, e isso, para dizer o mínimo, assusta muita gente. Então, isso pode acontecer aqui no caso de estramônio. E um traço distintivo, pessoal, que serve para eociamos, embora a violência de eociamos ela não seja uma violência tão contundente. É uma violência estilo macho dentro do carro. É aquilo que eu comentei com vocês. Se a criança ela tem acesso, ela está se confrontando com o maioral, alguém que tem muitos mais metros de altura que ela, tem um tom de voz mais firme, essa criança eociamos não vai insistir muito na provocação. Então, geralmente, o sujeito eociamos provoca criancinhas mais novas, aquelas pessoas que definitivamente não configuram uma ameaça real para si. Mas, pessoal, no caso de estramônio, no caso de beladona, e nota seja feita para o seguinte, pessoal, tal como no caso de andróctonos também, eociamos em certa medida estramônio e beladona, sobre a qual a gente vai falar ainda, digamos, os ataques, a postura mais agressiva, ela é defensiva ao mesmo tempo, pessoal. Dito de outro modo, são personalidades que não atacam sem que elas estejam se sentindo intimidadas. Então elas são violentas na medida em que elas se sentem ameaçadas, na medida em que elas próprias se sentem vítimas de alguma agressão. E no caso aqui do sujeito estramônio, que eu ia dizendo, é verdade em beladona, é mais ou menos verdade aqui no caso de eociamos, se eociamos chegar ao ponto de realmente ultrapassar essa violência ingênua, essa violência mais teórica, por assim dizer, mais gesticular, nós podemos ter muita dificuldade de conter essas crianças. Então, a partir do momento que decide partir para cima, tem que ter ali umas 5 pessoas para segurar. Então, é como se uma força que não é tangível para a gente nesse primeiro momento, ela estivesse se apoderado ali da criança. Então, isso pode se confundir muito com alguns termos, pessoal, como, por exemplo, para quem é espírita, uma obsessão, já dentro da seara católica, mas eu acredito que seja um termo compartilhado também pela seara do espiritismo, possuído, a criança parece estar possuída, às vezes o tom de voz muda um pouco, então é bem assustador na crise aqui do sujeito estramônio, pessoal. Na criança e no adulto, a gente vai ficar perplexo ao testemunhar esses entes desequilibrados, mas não necessariamente precisa chegar nesse ponto, pessoal. Se você tiver uma criança que ela tem medos que não são tão palpáveis assim, você percebe que ela melhora, é como se nada tivesse acontecendo, está berrando, morrendo de medo. Alguém está acompanhando, alguém lá vai dormir com ela, passou tudo. Então, muito provavelmente, ela precisa desse medicamento. Lembre-se do núcleo dele. Qual núcleo de estramônio? Tal como, inclusive, eu verso a vocês no meu canal. O meu canal aqui mesmo do YouTube tem uma aula específica sobre estramônio, só sobre estramônio lá. Eu deixo bem delineado o núcleo de sofrimento dessa personalidade. Sinto que estou numa selva de pedra totalmente desamparado. Às vezes a pessoa estramônia até declara que é como se ela estivesse nua, é como se ela estivesse totalmente exposta em defesa numa selva altamente hostil. O que pode aplacar essa percepção de estar no contexto ameaçador é estar acompanhado.
Então, medo acentuado que melhora estando acompanhado, isso aqui é um traço típico de estramônio. Agora vamos à antepenúltima personalidade, belladonna. Também configura uma possibilidade, pessoal, para aquelas crianças opositoras, desafiadoras. Então, muita suscetibilidade à contrariedade, pessoal. Então, você tem que pisar em ovos com a criança belladonna, porque se a coisa não vai exatamente como ela quer, se joga no chão e quer bater no educador, quer bater no pai, quer bater na mãe e vira aquele jacá de gato danado. Então, uma grande calcanhar de Aquiles aqui é a contrariedade. A coisa não saiu do jeito que eu queria. Um pouco do que a gente vai observar, um pouco não, né? Em grande medida o que a gente observa na primeira personalidade sobre a qual tratamos, que é Camomila. Só que aqui, pessoal, o grande diferencial de belladonna é que a gente tem a impressão que a proibição incentiva, ou então que um comportamento depreciativo é, na verdade, um incentivo. Então, uma criança belladonna, quando sofre bullying, primeiro, pessoal, tem uma probabilidade muito grande dessa criança reagir. Lembre-se, tornam-se violentos a partir do momento que eles são vítimas de violência. Então, aí é que o bicho pega, aí é que a fera corre solta, aí você tirou da jaula a fera. A partir do momento que você me agrediu, a partir do momento que você foi violento comigo. Então, primeiro, tem uma probabilidade muito grande dessa criança reagir a um bullying, a uma abordagem violenta na escolinha, por exemplo, enfim. E, a partir do momento que por exemplo, ela for... Vamos pensar num bullying, não necessariamente um bullying físico, mas um bullying verbal, uma agressão verbal. Então, você é burro. Para quê? Para que você fala isso para uma criança belladonna? Isso aqui se transforma no... o sujeito belladonna é uma espécie de dom, pessoal, que se a gente for pensar bem, pode ser usado para o bem, de fato, porque, veja bem, se todo comentário negativo que alguém lança sobre mim, eu uso isso como adubo para florescer justamente no sentido oposto, então que venha mais comentários negativos. Então, é basicamente esse o raciocínio. Então, o coleguinha chamou de burro. Esse é um incentivo agora para ele se dedicar de tal forma aos estudos que ele vai se empenhar para provar que o coleguinha está falando a verdade. Eu vou provar que é justamente o contrário. Eu sou muito mais inteligente que você. Você nunca vai vencer na vida. Para quê? O sujeito belladonna usa isso como adubo, transmuta esse comentário que no primeiro momento, né, está aviltando, está humilhando, transforma isso na realidade oposta. E como o nível de determinação aqui é alto, pessoal, é uma personalidade que está no estágio 6 também, igualzinho Camomila. São personalidades que elas estão muito comprometidas em provar alguma coisa. Provar, no caso de belladonna, o quê? Que aquele comentário negativo que você fez a meu respeito, na verdade, é diametralmente o oposto disso. Espera para ver. Sou feio? Espera para ver. Eu sou pobre? Nunca vou ser ninguém na vida? Espera para ver. Sou burro? Espera para ver. Então, o comentário negativo usado como incentivo para a direção contrária daquele comentário. Então, isso sim é um traço bem distintivo de belladonna, pessoal. Conhecemos muito, agora vamos falar de criancinhas mais novinhas mesmo, mas se bem que isso pode acontecer mesmo em crianças mais velhas. Existe uma tendência muito grande aqui a febres convulsivas. Então, as febres que aumentam subitamente, muito rapidamente, podendo levar a criança à convulsão. Eu tenho um filhinho belladonna, pessoal, já vi ele convulsionar uma vez, eu não desejo que ninguém passe por essa experiência, que é, no mínimo, bem traumático, como eu falei, né, para dizer o mínimo, uma experiência muito traumática, pessoal. Então, desde que ele recebeu as primeiras doses de belladonna, ele nunca mais teve febre sequer, né? Na verdade, as febres sumiram por completo, vez ou outra aparece, né? Porque é saudável a gente ter uma febrezinha de vez em quando, só não pode ser frequente, mas elas não aumentam muito mais e muito menos, né? Chegam ao quadro convulsivo propriamente. Agora, a penúltima personalidade, vamos falar sobre sina. Essa aqui, pessoal do céu, essa aqui é outra também. Camomila é difícil, mas sina é complicado também, porque sina normalmente é um pé no saco justamente porque tem um monte de parasita ali no organismo. Pessoal, na personalidade sina, existe uma suscetibilidade maior a parasitoses. Não significa que as outras constituições elas estão blindadas de parasitose, mas é porque
Aqui a gente nota que é o calcanhar de Aquiles mor. A criança, a gente tem que estar sempre monitorando ali se tem algum bichinho no cocô. É o calcanhar de Aquiles da personalidade sina. Pessoal, e quando a gente está falando de alguém que é suscetível a parasitoses, independentemente de quais parasitas seja, pode ser até uma protozoose ou mesmo um nemateuminto, né, que é o caso aí das caridias e do... Nossa, agora tem que revisitar minha memória aqui, pessoal, que geralmente parasitose, a gente só chama assim, né, parasitose, verminose, mas tem o ascaris, tem os oxiúros, tem as tênias e tantos outros, né, pessoal? Então tem várias espécies aí de bichinhos e as protozooses também, não podemos deixá-las de fora. Essas personalidades, pessoal, elas normalmente elas têm uma ressonância maior com miasma malárico. E que relação existe entre a temática central do miasma malárico e as parasitoses? E a gente vai estabelecer um link com sina, consequentemente, que é muito suscetível a parasitoses. Quando a gente fala de alguma personalidade que tem ressonância com miasma malárico, que é malárica, pessoal, a uma conclusão a gente pode chegar. Essa pessoa ela se sente perseguida. Então alguém que tem muita ressonância com esse miasma entende tudo que o afeta negativamente. Obviamente eu estou me remetendo aqui a crises, pessoal. Então, o sujeito malárico entende qualquer situação crítica, qualquer situação estressante como uma espécie de punição divina, como uma espécie de, na verdade, pegação no pé. Então, furo o pneu, ai meu Deus, aí, só acontece comigo, gente, mas não é possível, é só comigo que acontece isso. Todo dia isso aqui está acontecendo, meu Deus do céu, mas o que eu estou fazendo de errado? Então, veja, com esse tipo de discurso, a pessoa ela deixa claro que é justamente como ela se percebe naquele momento, vítima de uma perseguição. E é assim que a criança sina, ela vai entender uma reprimenda. Normalmente esse é um traço bem distintivo. Então, quando nós estamos falando de lares onde há vários irmãos, ou dois que seja, muitas vezes a gente vai perceber esse discurso de perseguição por parte de um dos irmãos, ou às vezes até dos dois mesmo. Então, a mãe pede aquele bendito contexto, pessoal, que a mãe pede algo para uma criança, aí vem o irmão ou a irmã, como queira, enfim. Mas todo dia sou eu, por que a senhora nunca pede para o fulano? Mas de novo eu, e o fulano fez o quê? Então, veja, como se os pais tivessem uma certa predileção pelo irmão em detrimento dele. Então, isso aqui é típico, pessoal. Ele sempre acha que ele é um injustiçado, que ele é a vítima, que os pais não gostam muito dele, pelo menos não tanto quanto gostam do irmão. Porque eles têm essa impressão de que o irmão está sendo poupado, o irmão tem alguns privilégios de que ele não dispõe. Então, ele é o preterido, a ovelha negra, o irmão é o preferidinho. E veja, pessoal, quando a gente está falando de personalidades que têm ressonância aqui com o quadro de verminose, que é muito suscetível à verminose, né? Basicamente é isso que eu quero dizer. Lembre-se que no caso de toda personalidade homeopática, nós temos sempre uma versão passiva e uma versão ativa. Então, se eu sou aquela que sou parasitada frequentemente, vez ou outra eu posso passar para a versão ativa da coisa, ou seja, eu me transformo no parasita. E de na forma prática, pessoal, a nível comportamental, como é que seria aquela criança que parasita? É aquela criança, pessoal, que ela dita as regras dentro de casa, ela vai dizer como é que a coisa vai realmente funcionar. Então, ela muitas vezes é adepta a determinados rituais, tem um jeito de fazer a tarefa de casa, tem um jeito que ela gosta de organizar o quarto, tem uma baguncinha que ela sempre gosta de fazer. Não importa quantas vezes a gente intervenha, enfim, ela tem determinados rituais, determinadas desordens que ela comete deliberadas, sistematicamente, dentro de uma certa rotina. E quando os pais vão tentar educá-la, né, porque não tem como, a gente tem que intervir, a criança precisa ser educada, pelo amor de Deus, então a gente vai corrigir em diversas ocasiões, só que é isso, existe uma oposição que a gente vai enfrentar no primeiro momento. E essa oposição, pessoal, ela é muito escandalosa. Gritaria, à noite range o dente, o bruxismo na infância, pessoal, geralmente tem verminose por trás disso. Eu não estou falando que sempre tem, mas em geral vocês podem investigar. O bruxismo, que ele é muito persistente, é muito difícil dele estar dissociado de uma verminose. Então essa criança está precisando matar aí essas bicharadas que está dentro dela. Muito provavelmente tem muito. Então atentem a isso caso
vocês estejam com um filho, né, um ente querido, criança com bruxismo prevalente. Então, essa criança à noite ela tem terror noturno, pode ter como pano de fundo parasitas, por isso que vale tanto a pena a gente descartar essa possibilidade de uma verminose. E, pessoal, às vezes ela surta a tal ponto, porque se intrometeram no modus operandi ali da baguncinha, das atividades, da malcriação dela, ela foi corrigida, ela foi repreendida, ela foi interrompida, enfim, a interceptaram ali de alguma forma, com o intuito de que ela seja educada, corrigida, enfim. A motivação geralmente vai ser educativa, mas não importa, eu quero que a coisa seja do jeito que eu quero que seja, ué. Então vai ser a minha vontade, ela que vai prevalecer. Essa criança ela pode ter um ataque tal, pessoal, que ela pode ficar vermelha e paralisada. Eu não sei se vocês já testemunharam casos assim, aquele momento que a criança chora, aí na hora dela tomar o ar para dar um grito mais alto ainda, é nesse momento que ela pode chegar ao ponto de engasgar, asfixia. A ira que está despontando ali é tão grande, no corpo não aguenta, pessoal. Então, imagina, né, o que não ia sair caso a criança não se asfixiasse. Aconteceu isso com a minha cunhada quando ela era pequenininha. Aí minha sogra conta que ela até teve que abrir um frasco de álcool, sacudiu e abriu um frasco de álcool bem próximo do narizinho dela para ela voltar à consciência, porque ela ficou tão contrariada. Minha cunhada, ela ressonou por muito tempo com esse medicamento. Então, ela chegava nesse ponto de embirrar de tal forma que ela ficava paralisada, sem ar, ali estava asfixiada, de tão irada. Tanto que a birra que estava para irromper ali era contundente, pessoal, era uma coisa expressiva. Então isso pode acontecer, crianças que paralisam de tanta raiva, crianças que paralisam de tamanha contrariedade que está palpitando ali no peito dela, nem o corpo deu conta do recado. Então é um traço bem peculiar, eu achei que valeria a pena deixar isso claro. E veja bem, pessoal, uma criança que ela dá show toda hora, ela acaba se transformando numa espécie de parasita mesmo, pessoal. Eu sei que é um termo um pouco forte, mas se a gente for levar em consideração os efeitos disso na dinâmica doméstica, a gente vai entender que o parasita definitivamente é a melhor analogia. Porque o escândalo é tal que, veja bem, pessoal, os pais trabalham o dia inteiro, aí chega em casa, ter que lidar com aquilo, a grande maioria não dá conta. Então começa a fazer as vontades da criança. Então veja, ela vai parasitando. Ela vai cansando os pais até o ponto em que finalmente eles cedem. Não aguento, nossa senhora, meu Deus do céu, não aguento choro no meu ouvido, eu não aguento ter que negociar, eu não aguento ter que entrar no meio termo e aguentar essa gritaria ao mesmo tempo. Então os pais acabam cedendo e assim a criança entende que ela consegue ir manipulando a situação. Então, ela drena a energia dos pais a tal ponto, ela drena a paciência das pessoas à volta a tal ponto que ela realmente consegue controlar. Veja bem, o parasita, ele habita o nosso organismo, mas ele precisa da gente viva ao mesmo tempo. Ele não quer que a gente morra totalmente, ele quer que a gente morra um pouquinho, que a gente está dividindo o nosso nutriente, que era a gente que deveria estar assimilando com ele. Então ele mata e não mata, ele vai sugando, ele vai te aporrinhando ali, vai enchendo o saco, vai te tirando ali cada vez mais nutrientes, mas assim, você não pode morrer, é interessante que você continue vivo. Então assim, quando você estiver prestes a desfalecer, aí pronto, aí eu paro de te encher o saco. Porque você nessa posição de quase morte, tão cansado que está quase morrendo, metaforicamente falando, pessoal, nesse caso concreto, então aí você vai fazer tudo que eu quero, você vai abrir mão daquela proibição, você vai fazer as minhas vontades, enfim. Então, parasita nesse sentido, no sentido de ditar as próprias regras. E eu venço os meus pais pelo cansaço que eu gero neles, sobretudo um cansaço emocional. Por último, pessoal, vocês são You Are The Champions mesmo, né? Que vocês me acompanharam até aqui. Então vamos à última personalidade, que é Licínio. Lembre-se, pessoal, no curso não está exatamente nessa ordem, mas eu tenho certeza que eu não deixei nenhuma para trás. A personalidade Licínio, na personalidade Licínio, o que a gente vai observar? A gente observa, eu vou resumir num termo que vocês conhecem bem, morde e assopra. Então, o que a criança morde e assopra, pessoal? Ela, de novo, muito sensível à contrariedade. Então, pisou no calo dela, vai fazer aquele show, vai partir para agressão, pode dar tapa no rosto dos pais, aquela criança que ela agride fisicamente, sem pensar duas vezes.
Tarêntula também vai fazer isso, e Oceamus, pessoal, só se ele estiver muito amedrontado para chegar nesse ponto. Lembre-se que a agressão de Oceamus, apesar de ser um solanácea, no caso das crianças, sobretudo, é importante deixar isso claro, é uma agressão do macho dentro do carro, macho de telefone, macho de tela. Não, eu vou avaliar o vilão, eu vou avaliar meu rival. Se eu chego à conclusão que num embate real, tete a tete, eu estarei numa desvantagem bem visível, eu não vou dar o braço a torcer não, sai pela tangente. Então, sempre vai abordar os mais fracos. Igual o licopódio também, pessoal. O licopódio mostra as garras para pessoas mais fracas que ele. Agora, se no tete a tete não tem chance nenhuma, ele não vai não. Então, essa personalidade aqui, pessoal, tem aquela violência mais ingênua, mas aquela violência que pode chegar aos termos propriamente, a ponto de bater nos próprios pais, a gente vai ver isso aqui em camomila, a gente vai ver em anacárdio, a gente vai ver em tuberculino. Medorrino, isso não é muito frequente, a não ser que a criança medorrino já esteja reprimindo muito do seu impulso rebelde, nunca expressou o que pensava, aquela criança que parece que ela não tem vontade própria, parece que tanto faz, tanto fez a educação que ela está recebendo, as proibições que ela recebe também. Então o sujeito medorrino, tem muitos medorrinos fleumáticos, pessoal, tem aquele medorrino que ele está num contexto de passividade tal que parece que ele não tem nem desejo nem aversões. Isso aqui pode estar presente mesmo no caso de uma criança medorrino, que ela nem foi muito treinada socialmente ainda a se reprimir. Mas a gente pode encontrar medorrinos que, de tanta repressão, do nada, eles deixam aqueles conteúdos que foram enjaulados por anos, parece que aquilo sai. Dependendo de como sai, ele pode se apresentar como violento também. Mas é raro, pessoal, por quê? Porque eu prezo muito pela imagem que as pessoas terão de mim. Então, essa é a alma da psicose. Estou falando de psicose porque esse medicamento é o mais representativo desse miasma. E Oceamus, já falamos. Andróctonos, pessoal, se ele tiver em mente aqui que ele precisa se vingar de você, você pode fugir, meu amigo, porque ele vai te atacar mesmo. Se ele decidiu que você é uma ameaça, só Jesus na causa, você corre perigo. Então, isso aqui não precisa nem falar, a Tarêntula não tem qualquer escrúpulo para ser agressivo fisicamente, Laquese também não tem, se precisar te bater, vai te bater, apesar de que aqui existe, lembre-se daquela leitura, é conveniente eu bater naquela pessoa nesse momento? O que os outros vão pensar? Então estou levando tudo isso em consideração. É o calculista, ele não vai agir impulsivamente normalmente, mesmo no caso da criança. Esse aqui, se estiver muito amedrontado, esse aqui normalmente não tem problema nenhum para bater em ninguém, nem nos pais. Esse aqui não tem de jeito nenhum, sobretudo se contrariado também. E Licino, pessoal, Licino finalmente. Licino pode bater nos pais, sim, mas aí vem um arrependimento. Esse é um traço típico, por isso que eu falei morde e assopra. Então aquela criança que ela dá um show, bate no rosto da mãe, bate no rosto do pai, puxa cabelo, morde, esse aqui morde também, esse aqui morde, esse morde, esse também, esse quarteto aqui, essas duas últimas, deixa eu dar uma olhada aqui se tem outra que morde também, pessoal. Camomila pode morder, Tarêntula pode morder e Andróctonos pode morder também. Aqui a gente está falando de crianças muito pequenininhas que elas ainda não descobriram que elas podem dar soco, dar tapa, dar chute. Então a mordida pode aparecer aqui como aquela carta na manga que eu domino, a única carta na manga que eu domino para liberar minha agressividade. E Licino, quando descarrega a sua raiva, tem um remorso. Pessoal, tem um certo arrependimento aqui. Nossa, não devia ter feito isso, é minha mãe. E aí começa a acariciar a mãe, e aí começa a bajular a mãe. Se o pai foi a vítima, vai ser a mesma coisa. Como se nada tivesse acontecido, pessoal. É uma coisa muito louca. Aquele show, e daqui a pouco parece que a criança cai em si, ela percebe que não agiu bem, ela fica morbidamente arrependida, ela fica melosa o dia inteiro, até você pisar no calo dela de novo. Aí pronto, é do 8 para 80 e volta em função do remorso. Aí vive esse ciclo, você me provoca, leva patada, eu me arrependo, te bajulo, você pisa no meu calo de novo, aí vira aquele ciclo vicioso danado, pessoal. Mas esse é um comportamento bem distintivo pelo quão súbita essa mudança de casaca aqui, pessoal. A criança parece que ela não tem digamos, uma modulação emocional. Ela pode estar a pé da vida, vira uma chave ali do nada na cabeça dela, se dá conta que foi errado, uma crise moral absurda parece cometê-la, uma crise moral muito poderosa, de forma que ela muda instantaneamente o comportamento dela. De demoninho passa para a máxima doçura,
só que muito mais rapidamente que o que a gente percebe aqui em anacardia, uma alternância realmente abrupta. Então, meus queridos, esse foi apenas um preâmbulo, uma palhinha do que vocês vão encontrar nesse mini curso Criança Difícil. Igual eu comentei para vocês, ele já está bem diferente em relação a como ele foi lançado, eu já coloquei muita coisa nova lá. Então, aproveitem essa oferta. Agora vamos finalmente à oferta. E outra oferta também, que dentro dessa oferta existe outra, principalmente para você que me acompanhou desde o início dessa exposição. Então a gente começou falando sobre o Sagrado Feminino e agora a gente apresentou o mini curso Criança Difícil. Por que eu separei, pessoal, esses dois cursos para que fossem tratados dentro da mesma videoaula? Pelo seguinte, porque eu vou oferecer um combo envolvendo esses dois, igual procedi na ocasião do lançamento do Sagrado Feminino. Quando eu lancei o Sagrado Feminino, como eu julguei que as temáticas eram bem correlatas, bom, eu posso estar preocupada comigo enquanto mãe, mas se eu sou mãe, obviamente, em sendo mãe, eu vou estar muito preocupada com a minha prole também. Então achei que as temáticas se casavam e teve muita gente também que se tornou aluno do Sagrado Feminino, começou a assistir às aulas e já automaticamente começou a desenvolver interesse por esse curso. Então esse combo voltou hoje, pessoal, hoje especificamente. Mas antes disso, vamos falar sobre a oferta desse curso isolado. Vamos supor que você não queira aproveitar o combo com o Sagrado Feminino, você só quer adquirir ele. E outro detalhe, pessoal, não sei se eu comentei, mas tem certificado também, formas de pagamento são aquelas de sempre, 12 vezes no cartão, pode dividir em até 2 cartões, pagar à vista via boleto, Pix, enfim, então isso tudo segue de pé. Não é um curso que acompanha apostila, pessoal, então é um curso mais enxuto, mais sucinto, por isso mesmo eu não elaborei uma apostila para ele. Mas enfim, valor. Se você fosse comprar até ontem o curso, pessoal, ele estaria saindo no valor de R$ 259,99. Passando agora a R$ 179,99, com todas aquelas condições de pagamento que já expus a vocês. Agora vamos ao combo. Caso você fosse adquirir também até ontem o Sagrado Feminino, juntamente com o minicurso Criança Difícil, você pagaria ao todo R$ 738,99. Esse seria, levando em consideração o preço cheio desse e o preço cheio do Sagrado Feminino. Agora, adquirindo o combo, abocanhando essa oferta imperdível desse combo, você paga pelos dois juntos apenas R$ 579,99. Então veja bem, pessoal, praticamente está saindo de graça novamente o minicurso Criança Difícil, levando em consideração não apenas o fator numérico aqui, pessoal, mas o quanto de acréscimos valiosíssimos foram incluídos recentemente nesse minicurso. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui. Nós vamos na semana que vem aí a saideira mesmo, onde eu vou anunciar as últimas ofertas, mas de uma maneira mais rápida, levando em consideração que basicamente eu vou reapresentar a vocês o conteúdo das masterclasses, todas as masterclasses que eu lancei desde o meu último lançamento de curso propriamente, que foi o Sagrado Feminino. Então eu pretendo, pelo menos teoricamente, pelo que eu já pude conceber aqui, mentalmente, pelo que eu já planejei para essa última videoaula, pessoal, a ideia é que seja algo mais enxuto, visto que o conteúdo dessas masterclasses é algo mais direto ao ponto. Então, por exemplo, no caso da masterclass de ansiedade, bom, qual que é o conteúdo do curso? Eu trato de várias soluções homeopáticas potencialmente curativas para esse distúrbio que a gente denomina ansiedade. É o mesmo no caso de depressão. Qual que é o conteúdo? Eu trago várias alternativas homeopáticas focando no quadro de depressão. Mesma coisa para Masterclass, que eu chamei de mini curso, porque Masterclass é um eufemismo, pessoal, é um modo de dizer que é um mini curso, basicamente isso. É para não chamar de curso, eu chamo de Masterclass, que é muito conteúdo que vocês encontram nessas Masterclasses. Então, em cada uma delas existe uma introdução,
onde eu falo sobre o problema em si que é abordado em cada uma delas sem exceção, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na próxima videoaula, que vai ser a última dentro desse nosso tour pelos meus trabalhos. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.